Juntem-se a mim durante minha jornada para desvendar a vida e o legado do homem que pode ter sido o maior faraó do Egito, Ramsés II. Ele foi o único rei egípcio que ousou se declarar um deus vivo. Suas estátuas enormes, grandes templos e inscrições em hieróglifos estão em toda parte, embora o homem por trás da lenda permaneça um mistério. O que o levou a se tornar o maior faraó do Egito? E como ele fez isso? Para descobrir, eu tentarei trabalhar em uma pedreira antiga, decodificar a propaganda dos faraós e usar a tecnologia para ver como Ramsés reuniu uma riqueza tão incrível. Vamos em busca da verdade. Para trás, amigo! Irei a extremos para isso. Em busca da verdade. Os poderosos faraós do Antigo Egito deixaram sua marca na história. Desde a enorme pirâmide de Quéops até a face dourada de Tutankhamon. Esses ícones do Egito permanecem maiores que a vida até hoje. Mas entre todos os faraós do Antigo Egito, um nome se destaca dos outros. Um rei que ainda hoje é chamado de o maior faraó do Egito. Eu sou Josh Bernstein e vim ao Egito para saber mais sobre o rei que nós chamamos de Ramsés o Grande. Na época de Ramsés, no século 13 a.C., o Cairo ainda não existia. Mas à medida que a cidade moderna crescia, grande parte dela ia sendo construída diretamente no topo de um local egípcio antigo chamado Heliópolis. Eu soube de uma nova descoberta sobre Ramsés nessa parte da cidade, então eu decidi checar. Bom, em muitos países, a arqueologia é meio que aleatória, você faz descobertas de vez em quando. Mas aqui no Egito, elas acontecem todos os dias. E uma descoberta recente relacionada a Ramsés II acaba de ser feita. E para dar uma olhada nela, eu vou pedir ajuda ao meu amigo Dr. Zahi Hawass. Oi, Josh, como vai? Oi, Zahi. É bom ver você. Como vai? Então agora você está atrás de Ramsés II. Ramsés II, é. Ele foi um rei incrível. Na minha carreira, como arqueólogo, em todos os lugares eu descobri coisas sobre esse homem. Mas o importante sobre esse templo é que, se você quiser me acompanhar... Legal. Este local é um achado emocionante. Zahi me diz que este era um complexo de templos muito importante para Ramsés II. Descoberto durante a construção de um novo supermercado. A descoberta deste local foi anunciada em 2006. Zahi me conta que a escala desse templo é enorme. Desde as primeiras escavações, descobriu-se que o local se estendia a vários quarteirões em cada direção, por baixo de uma parte significativa do bairro. Na frente de uma das pedras que compunham a entrada para o templo, eu pergunto a Zahi por que Ramsés é tão importante. E o que é que tinha de tão chamativo sobre Ramsés II? Eu acho que, bom, a vida dele era cheia de ação. Ele construiu templos originais e também algumas estátuas. Zahi me diz que Ramsés era um rei que vivia em superlativos. Ele governou por mais de 66 anos e viveu até os 90, quase 3 vezes mais tempo que a média egípcia de sua época. Ele tinha mais de 200 esposas e concubinas, com quem teve cerca de 100 filhos. E ele construiu mais templos e estátuas que qualquer outro faraó. É por isso que eu tenho que lhe dizer que, se você fala sobre Egito, se você fala sobre Egito Antigo, se você fala sobre reis e seus mistérios e sua magia, você fala em Ramsés II. Zahi espera encontrar novas informações que irão revelar mais sobre a vida e reinado de Ramsés II. Mas a escavação está apenas começando. E para realizar escavações completas, todos os edifícios ao redor terão que ser derrubados. Essas escavações vão continuar por anos. E veja só esse shopping center. Nossa. Vai ter que ser totalmente demolido. É, porque o templo talvez continue nessa direção. Exato. O governo egípcio está fazendo planos para compensar e realocar os moradores deste bairro. Ramsés II deve ter sido um homem incrível para inspirar um empreendimento tão grande, 3.300 anos depois de sua morte. Mas seria a fama de Ramsés somente lenda ou ele realmente foi o maior faraó da história do Egito? Este templo tem anos de trabalho à frente antes que o que ele tem a dizer seja revelado. Mas o incrível sobre o Egito é que muito já foi descoberto. A múmia de Ramsés foi descoberta no final de 1800. Agora ela já está no Museu Egípcio.
Eu consegui permissão para entrar depois de fechado. É um raro privilégio conseguir uma audiência pessoal com o faraó. Nossa! Bem-vindos ao Salão da Múmia Real, onde quase 12 membros da realeza egípcia estão em exibição. Muitos deles parentes do faraó Ramsés II. Este é o filho dele, Merneptah. E aqui está o pai dele, Sete I. E aqui, o homem que vocês e eu viemos ver, talvez o maior faraó de todos, Sua Alteza Real, o faraó Ramsés II. Isso não é inacreditável? 3.300 anos depois, Ramsés continua sendo um faraó tão proeminente como sempre foi. Olhando para as maçãs do rosto acentuadas e o nariz curvilíneo que era sua marca, quase pode-se sentir sua ambição e determinação. Felizmente, seu corpo não é a única coisa preservada ao longo dos milênios. Eu viajei 720 quilômetros até o sul do Cairo para chegar ao famoso Vale dos Reis. Eu vim para ver o impressionante templo funerário de Ramsés, chamado de Ramesseum. Vou me encontrar com Peter Brand, egiptólogo da Universidade de Memphis, para descobrir o porquê de Ramsés ter ficado conhecido como Grande. Então é isso. Este é o Ramesseum, onde aconteciam os cultos a Ramsés. E todas essas estátuas. Ramsés, Ramsés Onde e você Ramsés. olhar, você vai ver o nome dele estampado em todos os lugares. Peter me explica que o Ramesseum foi originalmente construído como principal templo para Ramsés, aqui no Vale dos Reis. Nos tempos antigos, ele era chamado de Casa de Milhões de Anos. Em seu auge, nele cabiam cerca de 20.000 pessoas para os rituais. Ele era usado para honrar e venerar Ramsés, cujas imagens aparecem em toda parte. Como Ramsés se tornou Ramsés o Grande? Ele construiu mais monumentos que qualquer outro rei. E escreveu seu próprio nome nos monumentos de outros reis. Em cada templo, cada estátua, cada obelisco que ele encontrava. E é por isso que encontramos o nome dele em todos os lugares do Egito. Ambicioso. Ah, sim, ele era muito ambicioso. Peter, assim como Zahi, diz que muito da fama de Ramsés vem desse edifício prolífico. Mas isso não era apenas amor pela arquitetura. Ramsés estava construindo ativamente não apenas templos e estátuas, mas o mais importante, sua própria lenda. Ele prestava muita atenção a seus projetos de construção, certificando-se de que eles saíssem exatamente a seu gosto. Como todos os faraós, ele tinha um grande interesse em seus projetos de construção. Ele os supervisionava. Entendi, então ele foi fundamental na concepção deste lugar. Com toda certeza. E seus esforços para ser lembrado para sempre deram certo. Até os gregos antigos conheciam, e é assim que nós, epitólogos, sabemos que houve um Ramsés mesmo antes que eles pudessem ler o nome dele nos hieróglifos. Peter explica que é a onipresença das imagens de Ramsés que o tornou sinônimo do Egito Antigo, especialmente para os primeiros visitantes. Mas para dentro do Ramesseum, chegamos a uma enorme estátua que realmente impressiona. O que é aquilo? É o Ozymandias. O nome dele era Ozymandias ou Ramsés? Ozymandias é a versão grega de User-Materi, o nome de coroação de Ramsés II. Essa colossal estátua de Ramsés, pesando mais de 100 toneladas, foi feita de uma única peça de granito. Agora ela está deitada, mas de pé ela tinha a altura de um prédio de mais de 6 andares. Isso aqui deve ter uns 9 metros. Ah, sim. Este é o modelo um pouco mais econômico. Nossa, é incrível. Não. Olha só pra Ramsés isso. gostava de ter muitas estátuas e que elas fossem grandes. Peter diz que os projetos de construção de Ramsés eram focados em sua própria imagem. Ele queria ter certeza que seria lembrado para sempre. A seguir, para trás, amigos! Eu experimentando as obsessões monumentais de Ramsés e descubro como ele se tornou um dos governantes mais ricos da história do Egito. Vim para o Egito para saber mais sobre Ramsés II e descobrir se ele realmente foi tão grande quanto sua reputação diz. Eu vi o que restou dele no Museu Egípcio e visitei seu templo pessoal no famoso Vale dos Reis. Agora estou indo para o sul, para a cidade de Assuã e as pedreiras de granito dos faraós, para saber como ele deixou a sua marca. O especialista Danny Roy me encontra na pedreira de Assuã para me mostrar como os artesãos de Ramsés moldaram suas estátuas a partir de blocos de granito sólidos. Como vai? O granito de Assuã foi premiado ao longo dos tempos esse é o lugar. pela sua qualidade e cor. Os faraós obtinham a maior parte do granito aqui para construir as suas grandes estátuas e obeliscos. Então foi daqui que Ramsés tirou as pedras. É isso mesmo. E uma grande parte delas.
Danny me leva a uma das esculturas mais impressionantes de todo o Egito. Só que ela nunca foi terminada. Este obelisco era para ter sido ainda maior que o Ozymandias. Ele tem quase 40 metros de comprimento e devia pesar cerca de 1.300 toneladas. Mas foi abandonado devido a uma falha na pedra que só foi revelada durante o processo de escultura. Eles começaram a escavação. Ramsés não terminou essa, mas o processo de criação teria sido exatamente o mesmo que o de seus outros monumentos. Ai, que pena, eles tiveram todo esse trabalho. É isso mesmo, e você não imagina o trabalho que isso deu. Mas imaginação não é o suficiente para mim. Eu quero descobrir por mim mesmo. Vamos botar para quebrar. Danny me leva a uma pedreira moderna não muito longe do obelisco inacabado. Ele criou um teste de comparação para mim, para que eu possa ver de quanto trabalho estamos falando. Estão Vamos aqui. começar com os métodos modernos. Essas são as ferramentas que nós usamos hoje. Danny tem ferramentas que são usadas para criar as obras para consumidores modernos, como peças externas esculpidas ou bancadas de cozinha. Ensina aí, mestre. Começamos com esse equipamento elétrico com cravos, que cria superfícies lisas como a que eu vi no obelisco e no Ozymandias. Uau, isso muda mesmo a superfície. É isso aí, ele nivela tudo. Posso tentar? Claro, vai em frente. Pra trás, gente! Cuidado comigo, hein? Uau! Nossa! Isso nivela mesmo a superfície, hein? É, nivela mesmo e facilita muito o trabalho no granito, não é mesmo? Pois é. Então, é claro que Ramsés não tinha compressores de ar e ferramentas como esta aqui. Mas eles tinham bolas de dolerito, que na verdade fazem o mesmo trabalho. Mas é preciso um pouco mais de tempo e mais trabalho. Essa é a única diferença. E mais trabalho é o que o Danny tem em mente. Vamos para outra parte da pedreira, procurar um pedaço virgem de granito. Isso são bolas de dolerito, um tipo de basalto mais duro que o granito. Elas eram encontradas aqui no local, o que significa que talvez tenham mesmo sido usadas pelas equipes de Ramsés. Os egípcios usavam essas bolas para bombardear o granito do jeito que fazemos hoje, só que com o martelo. Me mostra como era feito? Ah, eu mostro sim. Eu vou mostrar agora mesmo. Bem aqui embaixo. É isso? Começamos em uma emenda natural da rocha. Os escravos nas pedreiras de Ramsés devem ter procurado fendas como esta para começar a fazer uma estátua colossal ou um obelisco dessa rocha. Depois de 20 minutos difíceis trabalhando com as pesadas bolas de dolerito, conseguimos desgastar apenas alguns centímetros de granito. Ramsés construiu centenas de monumentos, muitos deles pesando centenas de toneladas. Como ele conseguiu construir estátuas como a de Ozymandias usando esses métodos? Ok, quanto tempo demorou? Eu tô aqui tentando trabalhar, mas só tô fazendo besteira. Isso mesmo. Eu acho que o faraó não ia ficar feliz se precisasse de mim para fazer um obelisco, uma esfinge ou qualquer outra coisa poderosa. É isso. Ele não ia ficar nada feliz comigo. Na verdade, Danny me disse que o trabalho foi mais rápido do que ele esperava. O faraó Hatshepsut, da 18ª dinastia, alegou ter construído e erguido um obelisco em apenas 7 meses. A resposta, diz Danny, é muita gente. Essas pedreiras ficavam lotadas de centenas de operários, todos trabalhando em uma linha de produção ao longo do mesmo ponto. E devido ao trabalho pesado sob o sol escaldante do Alto Egito, havia um rodízio de equipes durante todo o dia. O que significa que milhares de pessoas trabalharam nas pedreiras do faraó. Como o trabalho de Ramsés II se compara ao de outros faraós? Bom, o impressionante no trabalho de Ramsés II é o grande volume de monumentos que ele produziu, porque a organização e a realização desse trabalho foi uma coisa que o tornou um homem Danny notável. explica que outros faraós construíram monumentos impressionantes, mas a quantidade que Ramsés produziu foi muito além da normal. E para deixar sua marca no Egito, pela qual ele é famoso, ele não precisou apenas de uma enorme força de trabalho, precisou de uma enorme fortuna também. Tanto a quantidade quanto a qualidade do trabalho em pedra produzido por Ramsés apontam para sua influência significativa. Mas de onde sua riqueza e seu poder vieram? Bom, seja durante a Era Faraônica ou a Era Moderna,
a economia do Egito tem sido baseada principalmente em uma coisa: o rio Nilo. Eu decidi verificar o Nilo pessoalmente, pouco abaixo das pedreiras. Estes pescadores locais fizeram a gentileza de me emprestar seu barco a remo. Estar na água é um alívio ao calor escaldante das pedreiras. Mas eu não estou remando apenas para fazer exercício. Estou indo para uma ilha no meio do rio. Ela se chama Ilha Elefantina. Ela recebeu este nome porque as rochas ao longo da costa naturalmente se assemelham a uma manada de elefantes. Considerada sagrada para o deus egípcio das inundações, ela tem até uma porta dos fundos. Olá! Oi, tudo bem? Para saber mais sobre a riqueza de Ramsés, vim conversar com Gary Robbins, da Agência Americana de Desenvolvimento Internacional. Prazer em te conhecer. O prazer é todo meu. Ele vai me ajudar a descobrir como Ramsés conseguiu os recursos de que precisava para sustentar seu programa de construções. O túnel onde estamos era uma importante ferramenta chamada de nilômetro. Ele media os níveis das enchentes à medida que as águas cruzavam a tradicional fronteira do Egito aqui em Assuã. Gary explica que a prosperidade do Egito dependia da inundação regular do Nilo. Os sedimentos transportados da cabeceira do rio na Etiópia reabasteciam os campos agrícolas todos os anos, sempre que o rio transbordava. Ah, então eles usavam essas marcas aqui para medir o nível de água em diferentes épocas do ano. Sim, eles mediam quando as enchentes começavam e assim conseguiam determinar o tamanho dessas enchentes. Gary me diz que a água pode subir até 11 metros, deixando para trás toneladas de um solo novo Não, e sem fértil problema, quando você recua. pode ver aqui na escadaria. O nilômetro permitiu que Olha os só. egípcios tivessem precisão em como seria a produtividade das Aqui tem outra estações marca. todos os anos. E a variação entre bons e maus anos era enorme. Uma diferença de apenas alguns centímetros na altura das enchentes distribuídas ao longo do comprimento do Nilo significava uma diferença de dezenas de milhares de acres de terras cultiváveis. Ramsés reinou em uma época de muita abundância e conseguiu ter uma boa produção nos campos durante o seu império. Ele estava De bem acordo além com do seu Gary, tempo. Ramsés foi abençoado com um Sim, longo período de Ramsés foi enchentes completamente durante seu fora do reinado. seu tempo, E porque ele usando o pensava em nilômetro para coisas que medir os ninguém níveis das pensava. enchentes, Ramsés também tinha um sistema de tributação muito preciso. E quando eles viram que poderiam usar isso para definir as taxas de impostos para o ano, eles definiram que se fosse um ano muito bom para a produção de colheita, eles poderiam tributar em até 20%. E se o ano fosse de seca ou de inundações, eles reduziriam as taxas para 10% a 15%. Mais enchentes, melhores colheitas, impostos mais altos. Exatamente, era um sistema muito progressista. Com sua receita fiscal com base em excelentes enchentes, Ramsés teria tido muito dinheiro fluindo para sua tesouraria. Mas Gary diz que havia mais no controle da agricultura de Ramsés do que apenas um sistema fiscal eficiente. Ele também se beneficiou das inovações que revolucionariam a abundância do rio Nilo. A seguir, eu experimento algumas técnicas de irrigação antigas e caço escaravelhos para provar ainda mais a extensão da riqueza de Ramsés. Estou na trilha do homem que muitas pessoas chamam de o maior faraó do Egito, Ramsés II. Para descobrir como ele se tornou tão importante, eu visitei o recém-descoberto templo no coração do Cairo e conheci a grandiosidade de uma das obras-primas do Egito no Vale dos Reis. Em Assuã, eu examinei o nilômetro e descobri como as enchentes regulares impulsionavam a economia do Egito. Agora estou indo em direção ao Vale do Nilo para descobrir como Ramsés transformou toda aquela água em riqueza. Gary Robbins, da Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, me trouxe a uma plantação fora de Assuã. Gary diz que, de certa forma, a vida nos campos no Alto Egito não mudou muito com o passar dos séculos. Os fazendeiros ainda vivem da terra aqui. A tecnologia apresentada milhares de anos atrás ainda é usada hoje, como essa roda d'água movida à força animal. Enquanto andamos pelos campos, Gary me diz que a importância das inundações do Nilo para a civilização egípcia não podem ser tidas como exageradas. Com os ciclos de cheias regulares constantemente reabastecendo os campos, o Antigo Egito desenvolveu um sistema agrícola próspero que poderia facilmente sustentar seu povo, bem como a um faraó muito grandioso.
Durante a época das cheias no final do verão, estes campos teriam sido inundados por vários metros de água. Os egípcios criaram bacias através da construção de sapatas em torno de seus terrenos com lama, permitindo que o solo ficasse saturado com água rica em sedimentos. Depois que a água baixava, eles plantavam no solo recém-rejuvenescido. Exatamente, a água entrava por aqui, inundava os campos, ela ensopava o solo saturado, e aí eles abriam as portas da eclusa e drenavam a água e depois plantavam. Então, quando o campo aqui ficava inundado, o que é que os fazendeiros faziam? Bom, sem poder trabalhar nos campos, eles ofereciam seu trabalho como parte do imposto. Aí os projetos de construção aconteciam. Isso aí, era exatamente quando acontecia. O sistema agrícola era perfeitamente adequado às necessidades de Ramsés. Os agricultores que nessa época não podiam trabalhar nos campos ficavam livres para se dedicar aos projetos de construção, o que satisfazia parte de suas obrigações fiscais. Aí, quando as águas recuavam, eles voltavam para plantar as suas colheitas. Mas como eles irrigavam as plantações quando o Nilo retrocedia? Foi durante o Império Novo, eles introduziram uma nova tecnologia chamada Shaduf,